Aqui estamos de volta para compartilhar com você, em sobre edificação, esta palavra maravilhosa que o Senhor nos deu. A palavra do Evangelho da Graça nesta etapa de maturidade, de crescimento, de evolução na renovação de nossas mentes. E o tema que nós temos hoje para trazer para o seu coração é os 10 mandamentos e a graça. Os 10 mandamentos, você sabe, são parte integrante da lei judaica. Mas os chamados cristãos dos tempos de hoje mesclam lei com graça e acabam por se submeterem à lei de Moisés. Olha que tremendo que é isso. E pensam que têm a obrigação de continuar guardando os 10 mandamentos como mandamentos. Não é? Olha, vamos comentar rapidamente cada um destes 10 mandamentos, porque o que nos interessa virá a seguir, ok? Primeiro mandamento que está lá em Êxodo, né? Nós não vamos abrir, não há necessidade, mas diz assim o primeiro mandamento, lá dos 10 mandamentos: não terás deuses alheios diante de mim, ou outros deuses, na maioria das traduções. Nenhum Deus, evidentemente, pode ocupar o lugar do verdadeiro Deus. Existem deuses no mundo com letrinha minúscula e há o nosso Deus, o Altíssimo, com letra maiúscula, que é único e jamais pode ser substituído. O segundo mandamento, lá da lei de Moisés, diz: não ponha nada nem ninguém no lugar de Deus. Olha, e isso é uma coisa muito importante. Não se incline, não adore, nem honre nenhuma imagem que tenha sido colocada no lugar de Deus. Alô, abençoados. Aí há a revelação. Terceiro mandamento lá da lei: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quer dizer isso, hein? Não afirme que Deus está em algo quando em verdade não está. As religiões falam lá o nome de Deus em vão nas suas celebrações legalistas, nas suas reuniões, né? Nos seus cultos. E Deus não está em religião. Deus não está na filosofia humana também. Deus não está nas orações humanas. Senhor, vou entrar na tua presença. Deus não está em nada disso, porque, na verdade, Deus já está nos corações de todos nós. E nós não vamos entrar na presença de Deus. Quem ora dessa forma entende, ou não entende a palavra, entende que tem que ainda pedir permissão para o Pai para entrar na casa. Isso não existe. Deus não está também nos misticismos religiosos, nas feitiçarias que estão nas religiões. Muito bem. Quarto mandamento: guardarás o sábado como dia de repouso. Hoje nós entramos no repouso pela fé. E ele é todos os dias, porque este mandamento, na verdade, era um protótipo, um símbolo do repouso que viria com o Evangelho da Graça, onde nós estamos hoje, neste pacto. Quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra. Isso aqui é uma realidade social tremenda e familiar. Este mandamento foi dado para formar uma sociedade tranquila, para que não hajam guerras familiares, dissensões familiares, para que a vida se desenvolvesse com equilíbrio e com harmonia também. Mas isso aqui não é um mandamento que hoje deve ser verificado em lei religiosa, não. É um mandamento que todos nós devemos ter nos nossos corações, nos nossos relacionamentos com pai e mãe. Isso é uma realidade: respeitar, amar pai e mãe, honrar pai e mãe. Sexto mandamento que está na lei: não matarás. Foi dado para que não houvesse assassinatos, para que não houvessem homicídios, feminicídios, matricídios, enfim. Mas há muitas maneiras de se matar alguém. Com palavras, com atitudes destrutivas, críticas destrutivas, etc, etc. Note que a lei judaica ela foi dada para estabelecer uns parâmetros, uma ordem e uma conduta.
Então é nesse sentido que Deus disse: não matarás. Sétimo, não adulterarás. A mesma coisa, para que a sociedade não se descomponha, não é? E que as famílias sejam alicerçadas de maneira sólida. Criação de filhos, por exemplo. Hoje há um movimento mundial, no nosso país não é diferente, de se destruir as famílias. Um movimento para se desestruturar famílias, através até mesmo da educação nas escolas. E é bem importante que nós fiquemos de olho nisso tudo. Não adulterarás. Se há adultérios e fornicações e tudo mais, a família se desintegra. É nesse sentido que esta lei aqui foi estabelecida naquele tempo. Isso deve ser cumprido nos dias de hoje, não a nível de mandamento. É isso que você tem que começar a entender. Oitavo mandamento que está lá na lei: não furtarás, para que haja respeito pela propriedade alheia. Nono, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O que é isso? Quando se fala contra o próximo, isso é uma atitude de não condenar ninguém levianamente. Quando se fala contra o próximo, você está levianamente apresentando falso testemunho, sem provas do que você não conhece, apenas pelo que você viu. Décimo, não cobiçarás. Não cobiçarás o quê? O que os outros possuem. Esse mandamento poderia ser trocado por não invejarás aquilo que os outros têm. Fechamos aqui os 10 mandamentos, né? Devemos ter claro em nossas mentes que estes mandamentos foram entregues ao povo judeu e não para os gentios. Entenda isto. Isto aqui é chave neste tema de hoje. E em Deuteronômio 5, verso 3, Moisés aclara ainda mais aos judeus. O que está escrito lá? O Senhor nosso Deus fez pacto conosco em Horebe. O Senhor não fez este pacto com nossos pais, senão conosco que estamos hoje aqui vivos. Olha aí, olha lá. Estes mandamentos não se aplicavam a Abraão, a Isaac, a Jacó. Estes mandamentos se aplicavam a partir de Moisés até a cruz de Cristo. A lei de Moisés, ela vigorou até a cruz de Cristo. A partir daí, nós que somos gentios não estamos obrigados, nada disso, a guardar estes mandamentos. Existem religiões hoje em dia que velam, que zelam, que tentam zelar de forma vã, até mesmo, por estes mandamentos. Um deles guarda o sábado, né? Uma dessas religiões guarda o sábado. Mas as outras coisas aí, como é que fica? Existem outras coisas, existem 613 mandamentos na lei judaica. 603 não são os 10, mas tem que ser cumpridos também. E Cristo veio e cumpriu, e agora as pessoas querem continuar cumprindo? Não tem sentido. Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 8, mas sabemos que a lei é boa se alguém a usa legitimamente, conhecendo isto, que a lei não foi dada para o justo. Alô, abençoado. Você é justo? Claro. Eu sou justo. Fomos justificados pelo sangue de Cristo, pela morte de Cristo. Fomos justificados. Conhecendo isto, que a lei não foi dada para o justo, senão para os transgressores e desobedientes, para os ímpios e pecadores. E quem são estes? Aqueles que se submetem à lei de Moisés. Se a pessoa se submete à lei de Moisés, ela está se posicionando como se ela estivesse em pecado. E o pecado foi tirado na cruz de Cristo. E a lei foi cumprida na cruz de Cristo. Hoje não temos nada a ver com mandamentos da lei. Não é? Isso não quer dizer que nós vamos viver transgredindo as leis dos homens, por exemplo, não podemos transgredir. Então é importante que nós compreendamos isto de forma clara. Então, Paulo fecha o texto declarando que a lei é boa se você não for julgado por ela. E em relação do pacto da graça, Paulo diz que a lei não será boa para quem se opuser à sã doutrina.
que foi encomendada a ele o glorioso Evangelho da Graça. Porque quem se opuser à sã doutrina terá que se submeter à lei, sendo julgado por ela. Se você está no Evangelho da Graça, no Pacto da Graça, você não está suposto, nem chamado, a se submeter à lei do pacto que já foi cumprido. Hoje nós vivemos na liberdade gloriosa e responsável dos filhos de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Em outras palavras, quem quer viver debaixo dos mandamentos da lei de Moisés, cumprir a lei, terá que cumprir a lei para ser justificado pela lei. Isso é ruim, hein, abençoado? Porque isso jamais acontecerá. Isso não é possível de acontecer, porque Cristo já cumpriu o que tinha que ser cumprido. Veja Romanos 7,5 que está aí na tela. Porque enquanto estávamos na carne, isso aqui é uma referência dizendo assim, se estávamos no tempo em que estávamos na lei, não é? A carne aqui simboliza a lei, como se dissesse na lei. As paixões pecaminosas que eram pela lei operavam em nossos membros, dando fruto para a morte. Verso 6. Mas agora estamos livres da lei, por ter morrido àquela a qual estávamos sujeitos. Veja aí a prova. De modo que sirvamos sob o regime novo do Espírito. E qual é esse regime novo do Espírito? O Evangelho da Graça. E não debaixo do regime velho da letra, da lei. Está muito claro, né? Que diremos, pois? A lei é pecado? Por isso que temos que sair debaixo da lei? Não, a lei não é pecado. De maneira nenhuma. Mas eu não conheci o pecado, disse Paulo, senão pela lei. Porque tampouco conheceria a cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Não é verdade? Se a lei não dissesse não cobiçarás, teoricamente a pessoa podia dizer, então eu vou começar a meter a mão no que é dos outros. Mas como a lei diz lá não cobiçarás, isso aí avultou ali, ativou o desejo inconveniente, a inveja que estava no coração dos homens. Verso 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, produziu em mim toda a cobiça, porque sem a lei o pecado está morto. E eu sem a lei vivia em um tempo antes da lei. É isso que Paulo está dizendo. Sem a lei, ele vivia em um determinado tempo onde não havia lei. Mas vindo o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. É bem importante isso. A chave do pecado está na lei. A chave para o pecado está na lei. E a lei foi cumprida. Então não há lei, não há pecado. Este tema não tem o propósito de te apresentar um evangelho que permite você viver em libertinagem. É muito claro, é bem importante entender isso. Você está livre da lei, mas não significa que você vai fazer tudo que te der na telha. O propósito, o apóstolo Paulo afirma em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 23, o seguinte: tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. E aquilo que não produz edificação, eu não devo realizar, não devo fazer. Por que eu vou fazer algo que vai entristecer o meu próximo, aborrecer a mim mesmo? Né? É bem importante você entender que tudo então me é lícito. Posso fazer tudo? Posso. Por quê? Porque não há lei me dizendo que eu não posso fazer. Porém, só porque não há lei eu vou fazer o que não deve? Não. Eu vou procurar fazer o melhor. Vou procurar sobre-edificar. Vou procurar edificar a pessoa com quem eu estou vivendo. Vou procurar fazer o melhor para a sociedade. Enfim, eu vou ser uma pessoa de bem, de fato. Procurar ser o melhor possível que eu puder. Mas também é preciso informar a todos que se submetem a viver debaixo da lei o seguinte, né? Gálatas 3,10. Porque todos os que dependem das obras da lei estão debaixo de maldição. Esse é o ponto. Você não tem que fazer o bem por mandamento. Você não tem que fazer o que é correto simplesmente porque o mandamento diz lá, não vou matar,
não vou adulterar, não vou furtar. Não. Você deve fazer por graça, por amor, por edificação, por entendimento, por compreender que é o correto a ser feito. Porque todos os que dependem das obras da lei estão debaixo de maldição. Veja, você não pode estar na dependência da lei, e sim na dependência da graça. Eu dependo da graça de Deus para eu viver. Eu amo a Deus e amo o seu pacto. Amo a graça, porque Ele me deu. E é nisso que eu tenho que estar baseado. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para fazê-las. Exatamente o que nós falamos anteriormente. Verso 11. E pela lei, ninguém se justifica para com Deus. Isso é evidente porque o justo viverá pela fé. O justo, espiritualmente falando, o justo vive pela fé e não tentando agradar a Deus, cumprindo práticas da lei. E a lei não é de fé. Está grifado aí, eu grifei de propósito aí. A lei não é de fé. E hoje você não pode viver fora da fé. Não é a tua fé. A fé de Deus imputada em você. A lei não é de fé, senão que diz: o que fizer estas coisas viverá por elas. Fizer obras religiosas. Cristo nos redimiu da maldição da lei, feito maldição por nós. Isso é muito sério. Na cruz, Cristo se fez maldição para que nós fôssemos abençoados. Olha que lindo que é isso. Para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão alcançasse os gentios. Lembra da promessa que Deus fez a Abraão lá? Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Olha isso. A fim de que pela fé recebêssemos a promessa do Espírito. E aí, olha, o texto que vem agora é um texto muito forte. Por isso, os 10 mandamentos e a graça. Olha só, Gálatas 5,4. De Cristo vos desligastes, os que pela lei vos justificais. Da graça caístes. Tem pessoas que brigam por essa questão dos 10 mandamentos. Não, todos os mandamentos, tudo bem, a lei foi cumprida, os 10 mandamentos permanecem. Não é que os 10 mandamentos permanecem, abençoado. O que está nos 10 mandamentos, como nós falamos anteriormente, muitas são coisas importantes para ser vividas e praticadas, porque são formas de você viver em harmonia na sociedade. Mas não é um mandamento. Não terás outros deuses diante de você. Isso não pode ser vivido à base de mandamento, e sim de entendimento. Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu estou unido a Ele em espírito. Aquele que se une ao Senhor, um espírito é com Ele. É claro que eu não vou me submeter a deuses humanos, a filosofias humanas, a práticas místicas de tentativas de chegar até Deus, porque Ele já está pleno em mim. O Espírito de Deus vive em mim e em você também. Então eu não tenho nada a ver com deuses desta terra. Né? Eu também não devo tentar substituir o Deus Espírito total que vive em mim por imagens de objetos, pessoas humanas. Eu não posso substituir o Deus vivo por deuses que morrem, por deuses de coisas materiais. Se a lei foi para os judeus, a graça é para os gentios, que não estamos sujeitos à lei dos judeus. Você é gentil? Gentil com O? É alguém que não é judeu? Você não está sujeito a 10 mandamentos, a 613 mandamentos, a nada disso. Você está sujeito e submetido à graça de Deus, ao Evangelho da graça. Com sua morte, Cristo cumpriu toda a lei, incluindo os 10 mandamentos. Ainda que a prática destes deve ser mantida, mas não com mandamentos legalistas, e sim com uma mente renovada. E aqui eu fecho esta palavra para que você compreenda. Não se vive por mandamentos humanos, não se vive por leis religiosas nos dias de hoje. Se vive com a mente renovada, crescendo em graça,
sobre-edificando e sendo sobre-edificado, que é o que nós estamos fazendo hoje, vivendo os melhores dias da nossa vida com liberdade e com responsabilidade. Papai, é assim que eu me despeço de você, declarando neste momento que você vai viver o melhor dia, a melhor semana, porque você é um abençoado, você é uma abençoada com todas as bênçãos. Lembre-se, até a próxima oportunidade, onde traremos uma informação preciosa, possivelmente em um formato precioso também, para que você cada vez mais seja confrontado com esta palavra e a receba em sua mente, em seu coração, de uma forma plena. Até a próxima oportunidade, santos e amados de Deus. Até lá. Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil. E no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGBrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.